Irmãos, Mateus 14, a partir do versículo 13, ele diz assim: vai aparecer aqui, já está? Quem quiser acompanhar no telão. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou do barco em particular. Que notícia? Que João Batista havia morrido. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou do barco, em particular a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida o entregou aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora pula para Marcos. Marcos 8, a partir do 1. Amém? Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-lo? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Jesus deu graças por eles e também disse aos discípulos que os distribuíssem. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ajuntaram 7 cestos cheios de pães, cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. Tendo-se despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanutá. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: por que essa geração pede um sinal milagroso? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. Então afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Presta atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês está endurecido?
Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. E lhes disse: vocês ainda não entendem? Então, Jesus foi para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Só até aí. Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? É porque o retorno aqui para mim está um pouco oco. Estou ouvindo meio distante. Irmãos, temos 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 evangelhos bíblicos, temos 33 milagres contabilizados, contados. Desses 33 milagres, 28, repita comigo, 28, são milagres que têm a ver com o nosso corpo físico. 28. Seja cura, seja um aleijado vendo, seja um aleijado andando, seja um cego vendo, seja um surdo ouvindo, ressurreição de mortos e expulsão de demônios. Dos 28, 24 foram literalmente curas físicas, onde membros cresciam, onde pessoas que não tinham visão desde a nascença passaram a ver, e etc. Desses 33, 28 tem a ver com curas físicas e questões acerca de alimento para o nosso corpo, porque a preocupação de Jesus também era com a gente na nossa física, na nossa matéria. Se a gente parar para prestar atenção nesses 33, eu acho que esse número assim é muito simbólico. Jesus, 33 anos e 33 milagres contabilizados nesses 4 evangelhos. Se a gente colocasse apenas a metade, vamos colocar ali, 16 ou 17 milagres, para o corpo já seria assim, muito grande o número, mas 28 quer dizer muito mais da metade. Jesus, ele se importa com o seu corpo e com o que você come. Só que eu não vou pregar hoje sobre dieta e nem vou falar sobre o que a gente precisa fazer com o nosso corpo. Penso que você já sabe. Quando as pessoas estavam em multidão ao redor de Jesus para ouvir a palavra dele, para ouvir sobre o que ele estava contando, e que era justamente sobre o reino dele, ele começa em Mateus falando rasgado, para as pessoas se arrependerem. E sobre esse arrependimento, muitas pessoas hoje podem confundir arrependimento com culpa. E são coisas muito diferentes, são totalmente distintas. Arrependimento é divino, arrependimento é um convite do céu. Agora, se você sente culpa diante de Deus, isso é demoníaco. E por que Jesus, ele precisa necessariamente que a gente se arrependa e não mais tenhamos culpa? Porque a culpa é justamente o que faz com que as pessoas tenham um corpo doente. E eu explico. Quando Jesus, ele expulsava demônios e curava as pessoas, seja um aleijado, como eu disse, seja um cego, como eu falei, seja um surdo, como eu disse, todas as vezes que ele curava essas pessoas, as pessoas estavam próximas, ou alguém intercedia por eles. Precisava haver um contato, precisava haver alguém em contato com
com Cristo, seja mediador ou não, ou seja, uma pessoa pedindo para mim, ou eu lá junto de Jesus, precisava de alguma pessoa em específico em contato com Cristo. E todas essas vezes que Jesus ele curava as pessoas, ele se compadecia dessa pessoa primeiramente, ouvia grande fé diante dessa pessoa. Só que nessa perspectiva, o que é que parte de nós e o que é que parte de Cristo? Onde é que começa no nosso relacionamento com o Senhor essa reciprocidade que a gente escuta demais, como se tivesse ou precisasse haver uma troca. Eu preciso fazer isso para que o Senhor faça aquilo. Neste momento, nós estamos aqui, Jesus está próximo de nós? Fisicamente? Não. Como e quando é que a gente acessa Jesus? Hoje aqui nós estamos em 2025, por exemplo. 2025, há mais de 1900 e tarará anos que Jesus já subiu para os céus, depois de ressurreto. A gente acessa Jesus na nossa alma, a gente acessa Jesus no nosso corpo, a gente acessa Jesus no nosso espírito. Onde é que fica esse acesso com o Senhor nesse momento? O nosso espírito, a Bíblia fala que está pronto. É como se fosse uma coisa toda redonda e fechada em si mesmo. O nosso espírito, a gente acessa o espírito a partir de um acesso divino. Aquilo que nós temos em espírito é dado. E ele é pronto. É do Senhor. Acabou. Agora o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, a gente é que comanda. Eu não estou dizendo que o nosso espírito a gente não comanda. Só que o espírito é do Senhor. O nosso corpo e a nossa alma, o caminho é a gente que dá. O seu espírito, ele não pode se sentir culpado diante do Senhor. Mas a sua alma pode se sentir culpada diante do Senhor. E o que é a alma? A alma é aquilo que a gente entende por a gente mesmo. Toca a nossa personalidade, a nossa identidade, basicamente. A alma é aquilo que eu penso, a sede dos meus sentimentos, onde moram as minhas emoções e o que faz eu reagir ou agir na vida. O meu espírito é uma camada um pouco mais profunda e ele é fechado nele mesmo. O Senhor pode então me visitar em espírito quando eu tenho a possibilidade, se é que a gente pode chamar assim, de deixar isso acontecer. E quando é que eu tenho contato com o Senhor para fazer com que o meu espírito seja avivado, para fazer com que o meu espírito tenha vida? Quando eu deixo a minha alma de lado. Se a minha alma é o que diante de Deus me faz sentir culpa, se a minha alma é o que diante de Deus me faz distanciar dele, eu tenho que atentar mais para a minha alma ou mais para o meu espírito? O que vocês acham? Se a minha alma é o que me distancia do Senhor, eu tenho que me atentar mais para a minha alma ou para o meu espírito? Não pensem mais sobre isso ou aquilo. Tudo que for falado a seu respeito, não tem mais. É I. Espírito e alma e corpo. Porque você não pode mais se dissociar. Uma coisa não dissocia mais da outra. Na sua vida, a partir do momento que você aceita Jesus como o único, eterno e suficiente Salvador da sua vida, você já foi salvo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Deus se importa com o seu corpo, porque Ele se importa com o seu espírito e Ele se importa com a sua alma.
esses sinais e maravilhas que as pessoas viam no físico, no material, de corpo ganhando membro, de matéria se multiplicando a ponto de alimentar milhares com 5 pães e 2 peixes, ou 7 pães e alguns peixes. É porque Jesus queria mostrar para as pessoas que se importavam com elas, com aquilo que elas podiam ver, tocar, sentir, olhar, apalpar. Quantos milagres na nossa vida que a gente já viveu e a gente se esquece? Justamente quando Jesus fala para os discípulos para tomarem cuidado com os fermentos dos fariseus. O que é fermento dos fariseus? Presta atenção. Jesus estava com a multidão, aí ele lá pegou os pães, multiplicou, depois pegou os peixes, multiplicou, aí veio um bocado de fariseu e falou assim: Senhor, nos dá um sinal. Aí o Senhor não falou, mas está implícito ali, mas eu acabei de fazer. Acabei de dar um sinal milagroso. Foi miraculoso o que ele havia feito. E naquele momento no barco os discípulos ficaram assim: como é que nós vamos fazer para comer aqui? Só tinha um pão. Aí o Senhor falou assim: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é tomar cuidado com o fermento dos fariseus? É ver, é tocar, é participar e ainda querer mais. Querer mais prova, querer mais sinais, querer ver mais um show do Senhor. Mas o Senhor, o que o Senhor vai fazer agora para que eu acredite mais no Senhor? O que é que o Senhor vai fazer agora para que eu ame mais o Senhor? O que é que o Senhor vai fazer agora para que eu te obedeça mais ou te sirva mais? O que é que o Senhor vai fazer agora? E a pergunta que eu quero fazer hoje, para você, meu irmão, consequentemente para mim: o que mais você está esperando do Senhor para você crer? Você pode colocar um limite hoje, né? Na verdade, você pode delimitar, você pode colocar, elencar, você elenca. Eu preciso disso, disso e disso para eu servir o Senhor eternamente. E se você tem dúvida ainda, está faltando alguma coisa. Ou você sente que não está suficiente, e com o fermento dos fariseus talvez, né, que você pegou no momento da sua vida, você se sentiu desconectado. Jesus se importa com você, com o seu corpo, com o seu alimento, com o seu corpo físico. Você não precisa mais uma doença, de um mal, para a glória do Senhor ser revelado na sua vida. Você não precisa mais de um movimento sobrenatural, de viver uma vida ruim, de achar que viver essa vida ruim, porque em 2028 vai haver um milagre, um reboliço e a sua vida vai mudar. Você não precisa mais estar atrás de milagres. Quem vive atrás de revoluções na vida, de sempre achar que vai ter algo que vai ser um triunfo, vai virar a chave e vai ser assim, nossa, meu Deus, vai ser um sinal milagroso. Ainda a partir desse momento, as pessoas vão ver Jesus na minha vida, as pessoas vão ver o Senhor na minha vida. Quem anda a partir desse entendimento, não vive. Não tem vida aí. É sempre esperando algo para que eu veja, que eu toque, para eu sentir que o Senhor está comigo. Se o Senhor não estiver com você hoje, quando é que Ele vai estar? E é justamente esse ponto. Se Ele não estiver, por que Ele não está agora? Por que Ele não está nesse momento? Por que Ele não pode se apresentar a você em milagres quando você está comendo alguma coisa na sua casa? Quando você pode me ver aqui agora, nesse momento que você está respirando,
Nesse momento que você pode andar com as suas próprias pernas. Nesse momento onde seu corpo não tem nenhum mal-estar e nenhuma dor. Você não está passando por nenhum problema físico, nenhuma doença. Nesse momento que você está aqui, podendo me ouvir, você não é surdo, podendo falar. Daqui a pouco você pode sair para almoçar. Não te falta nada. Isso é milagre. Isso é vida do Senhor sobre a sua vida. Isso é milagre do Pai sobre a sua casa. Se há um convite à gratidão, não sei. Mas eu quero ser mais profundo. Se arrependimento é o primeiro convite do Senhor Jesus, quando Ele começa a pregar, depois Ele fala em parábolas, justamente para as pessoas não entenderem. O que é que faz com que a gente se afaste do Senhor, sendo que o nosso espírito está pronto e não deveria nunca ter se afastado? A nossa alma. André, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essa palavra, o seu espírito está pronto, está ouvindo e falando assim. Eu sei que você está falando assim, dentro de você. Poxa, é isso mesmo, eu nasci para ouvir isso. Porque o Espírito, ele sabe quando ele nasceu para ouvir alguma coisa. Por isso que a gente vai e escuta alguma coisa e fala assim, poxa, isso aqui parece que eu sempre entendia, só que eu ainda não consegui colocar em palavras. Por isso que a gente fala, isso falou comigo, isso conversou comigo. É como se Deus conversasse com Ele mesmo em nós. Então quando vem uma palavra de vida, a vida que existe em nós testifica. Quando a gente escuta uma palavra do Senhor, a gente vai falar assim, poxa, isso aqui, ó, eu nasci para ouvir isso. Só que a nossa alma é justamente aquele que quando a gente escuta algo que a gente nasceu para ouvir, a alma vem e fala assim, não é bem assim não. Olha o que você precisa viver. Olha o que você precisa passar. Olha o que o Senhor precisa fazer na sua vida. A insatisfação vai e toma conta da sua vida. E essa insatisfação, esse sentimento de que da amanhã que eu vou ser feliz, quando eu tiver aquilo que quando eu tiver um milagre X, e uma vida, como se a vida cristã fosse uma vida sempre apegada, mas na verdade, num enredo assim de sofrimento, né, de dor, e que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, para ter o meu milagre, como se fosse algo, né, que produzisse em nós, o que produzisse de nós. Só que isso não faz sentido algum. Por que não faz sentido algum? São 33 milagres. E 28 dos milagres têm a ver com o nosso corpo, seja alimento, multiplicação, cura física. Jesus, ele se importa com o que você escuta, com o que você olha, com o que você toca, com o que você come. E tudo que acontece nessa vida, tudo que acontece aqui agora, foi Ele que te deu. A nossa alma, que é todo esse sentimento ruim, que tudo aquilo que Adão não tinha, todo esse medo do Senhor, toda essa tentativa de sofrer diante do Senhor para ser abençoado, quanto mais eu sofrer diante do Senhor, mais abençoado eu serei. Não faz sentido nenhum. Jesus não se compadece pelo tanto que a gente sofre. E arrependam-se. Não é, Senhor, meu Deus, olha o que aconteceu. Aí você vai pegar o chicote lá e ficar assim, Senhor, olha o que eu fiz, olha o que as pessoas fizeram comigo, olha o que eu fiz em 2005, olha o que eu fiz em 90 e tanto, e vai se chicoteando. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é olhar a bondade do Senhor e se alegrar. Culpa traz alegria? Não.
eu olhar para a bondade do Senhor e me sentir culpado, é a mesma coisa de eu olhar para a bondade do Senhor e ver que Ele é ruim. O que é arrepender? O que Jesus pede para a gente se arrepender? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrepender é eu ficar alegre em não estar mais no lugar que eu estava. Se você se converte, eu estou falando muito para crente hoje, não é que eu estou pregando, acho que é só para crente. Se você se converte e ainda vive uma vida dura e difícil diante do Senhor, eu não estou falando de prova, eu estou falando das lutas que a gente cava e que a gente caça com a própria mão, porque prova com o Senhor também é alegre, traz alegria para os nossos corações. É como se fosse um pai corrigindo, sabe, um pai ensinando. E quem não ama um pai quando ensina? Quem não ama um pai que a gente está precisando tirar nota boa na prova, que senta com a gente e nos ensina o que fazer quando a gente era criança? Quem não ama isso? Ou quem não teve isso não amaria ter? Essa visão que você tem do Senhor, essa visão ruim de um Deus que fala assim, você vai sofrer só e vai ser feliz lá na frente, é carregada de uma cultura que precisa quebrar hoje na sua alma. Porque o seu espírito entende que isso aqui faz sentido, só que a sua alma está falando assim, mas eu nunca entendi isso dessa forma, eu nunca passei a ver dessa maneira. Porque a vida inteira você foi ensinado a ser diante de Deus culpado, em vez de sentir diante de Deus arrependido. Você entra diante do Senhor, seja no seu quarto, ou fechando os olhos, no seu interior, devendo para Ele alguma coisa, e achando que porque deve, você não merece receber dele alguma coisa, receber dele alguma bênção. E se você não merece receber dele alguma bênção, você precisa fazer alguma coisa. E o que a gente faz para receber alguma coisa diante do Senhor? A partir da nossa mentalidade diante dele, de um Deus ruim, que precisa de nós ver o que? Bondade, para que ele seja o que conosco? Bom, sofrer. Aí você sofre sem necessidade. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor se preocupa com o seu corpo, com o que você come, com o que você faz, com o que você sente por completo. E se Ele preocupa com isso, e se Ele faz isso, e se esse é o sinal que os fariseus ficam pedindo, cadê o sinal, cadê o sinal, mostra pra gente, mostra pra gente, mostra pra gente. E se Ele faz esses sinais milagrosos, se Ele cumpre, se Ele faz milagre, você precisa acreditar que Ele faz milagre na sua vida, todos os dias. Enquanto você não retirar a culpa do seu coração, você nunca verá o Senhor Deus como bom, você nunca vai acessar a bondade dEle. Aí você pode dizer para mim assim, André, isso aqui é muito difícil, eu sei exatamente como é muito difícil ver o Senhor como bom. Mas você pode colocar hoje, elencando o limite. O que é que vai fazer com que você o veja bom? Pensa comigo. O que é que falta para você ver Deus como bom? Você vai falar assim, André, mas eu já o vejo como bom. Mas se você se sente culpado diante dele, você não vê como bom. Como é que uma pessoa, como é que alguém que me perdoa, eu diante dele, posso me sentir distante diante dele, sendo que ele já me perdoou? É impossível. Se você entende que o Senhor está distante de você, você vive a sua vida a partir da sua alma. Nós sofremos porque nós não tomamos posse, ou sofremos por tomarmos posse de pouca coisa.
E o que faz com que a gente não tome posse de curas? Seja você hoje que está aqui doente, de achar que não merece talvez, ou de que não tem jeito, está muito para eu ser curado. Ou porque você toma posse de pouco, porque fez pouco e consequentemente tem pouco crédito diante do Senhor, ou você não toma posse de nada, porque errou demais na vida. O que é ser então um homem de pequena fé? O que é ser, pelos fariseus, contaminado com o fermento? É tomar pouco de Jesus. Mas como, André? Eles queriam mais. É quando Jesus faz alguma coisa e você reconhece pouco, você reconhece de menos. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou explicar já já. Se tudo aquilo que você vê do Senhor hoje e não reconhece como do Senhor, você vai tomar pouco, você vai pegar pouco. Se tudo que você vive, você separa como se fosse de Deus e como se fosse de você, como se fossem coisas distintas e distantes, né, diferentes entre si, você toma pouco de Jesus. Você vai esperar mais dele, até que ele revele alguma coisa para você. Se você sair daqui hoje se perguntando, se confrontando, até entrar em um conflito bom dentro de você, se perguntando assim a semana inteira, mas eu vejo o Senhor, ou até esse domingo, né, o dia inteiro, mas eu vejo o Senhor bom ou ruim? Como é que é o Senhor para mim? Como é que é o Pai para mim? Eu espero dentro de mim, você pode perguntar dentro de você, de uma maneira bem profunda, eu espero do Senhor algum castigo lá na frente? Eu tenho expectativa do futuro como um castigo lá na frente? Vai acontecer alguma coisa ruim? Vai acontecer alguma coisa ruim com os meus filhos? Vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Você se pergunta dentro de você se existe esse pensamento. Se existir, se houver esse tipo de questionamento dentro de você, se você vê o pai bom, se você vê o pai ruim, com certeza você está esperando alguma coisa dele ainda. E sabe o que é terrível? Esperar algo do Senhor ainda? Porque Ele já se entregou por completo por nós na cruz. E em 1 Coríntios 11, a partir do 17, não precisa abrir, que eu só vou ler. Diz que, a partir do 17, diz que Paulo, ele dá instruções para os coríntios acerca de Santa Ceia. E ele fala que, eu não vou ler, vou só dar o contexto, já eu vou ler. Que as pessoas estavam se reunindo e elas se reuniam mais para o mal do que para o bem. Porque a pessoa que trazia a Santa Ceia, a pessoa lá trazia com a família e comia, e bebia. Aí o outro que era pobre, que trazia só uma coisa mais pobre, não participava. Ah, você trouxe só isso? Então você não vai participar conosco. Paulo vai dizer assim, vocês estão fazendo a divisão, e até que seja bom mesmo, que eu vou saber quem é dentre vocês aprovado. É necessário até que haja divergência. Vocês estão se reunindo não para comer a ceia do Senhor, que é em compartilhar, em comunhão. Vocês estão comendo a própria ceia. Se fosse para ir para a igreja comer a própria ceia, e lá naquele momento não era só pão e suco, tá? Vocês entendem, é uma ceia mesmo, comida. Se vocês estão trazendo para a igreja a ceia de vocês, por que vocês não ficaram em casa para comer? Isso não é para repartir. Vocês estão só querendo mostrar que vocês são ricos? Vocês estão desprezando a igreja de Deus e humilhando os que nada têm. Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Comendo em memória dele, bebendo em memória dele. Isso é para a gente não lembrar de nós no momento da ceia. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte de alguém. Porque é um corpo que está despedaçado e um sangue que está vertido ali. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor, de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse examinar, examine-se, não é julgar-se a si mesmo, sabe? Examinar é só olhar para dentro de você e enxergar se você vê o corpo do Senhor dado em seu favor. O que não faz sentido é a gente achar que o Senhor que o Senhor ainda castiga, como se fosse no Velho Testamento, quando a pessoa se relacionava com ele por conta própria. A lei é um convite para relacionar do homem, só que ninguém aceitou o convite, porque ninguém conseguiu cumprir o que a lei pedia. Jesus foi a única pessoa que aceitou o convite da lei e cumpriu. Por isso a gente se relaciona com Deus a partir de Jesus. E esse relacionamento é no Espírito. E o nosso Espírito precisa de uma maneira assim hoje bem profunda sobrepor a nossa alma. E quando é que o Espírito sobrepõe a nossa alma? Quando a gente deixa a nossa alma de lado. A alma aquieta. A alma fique quieta. Examinar a si mesmo é esquecer de si. O que é examinar a si mesmo? Poxa, não é o meu corpo. Poxa, não é o meu sangue. O que eu preciso mais ver do Senhor para a minha vida? Sendo que Ele entregou o corpo dEle para mim. E o que a gente recebe quando o Senhor morre em nosso favor? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Só que Jesus já foi julgado. Por que está falando aqui que a gente come para o nosso próprio juízo? A gente se condena. A gente se condena quando a gente pega pouco do Senhor. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Jesus então, Ele se preocupa tanto com o nosso corpo, tanto com o nosso físico, tanto com a nossa saúde, que a Santa Ceia é uma forma da gente ganhar saúde. Ele não quer que a gente fique fraco, nem doente, e nem morremos antes da hora. Se Jesus tem isso para nós, se a Santa Ceia revela isso para nós, no 31 vai dizer assim: mas se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Se examinássemos a nós mesmos, a gente não receberia juízo do Senhor. E não que Ele quer julgar, a gente é que se julga. Se a culpa diante do Senhor me faz distanciar dEle, porque eu vejo Ele como uma pessoa, um Deus ruim, e o arrependimento me traz, como que eu diferencio isso dentro de mim então, André? Qual que é a diferença de culpa e arrependimento? A culpa te faz permanecer onde está. Se você tem um pecado, você não consegue se desvencilhar. Se você tem um mal, seja falar palavrão, vou dar um exemplo aqui, bobo, seja julgar internamente, fazer alguma coisa que você não queria fazer, você só faz porque se sente culpado. Você vai pensar agora o que é que você quer se livrar. Você só permanece porque você se sente culpado. A culpa faz a gente permanecer porque a culpa é a tentativa de apresentar diante do Senhor algo bom. Se eu estou errado, eu preciso dar um jeito aqui.
E se eu sei que eu estou errado, eu vou me sentir culpado, porque eu deveria estar certo. Só que o arrependimento é totalmente diferente. O arrependimento é, se eu estou errado, e o Senhor me fez ser certo, poxa, eu me arrependo disso, pela fé. Se eu estava errado, fazendo alguma coisa errada, e o Senhor é quem movimenta em mim coisas boas, porque de mim nada vem bom, eu não tenho nada de bom. Eu, André, não tenho nada de bom. Tudo que é bom de mim, ou em mim, vem do Senhor. Se eu tento sair de algo que é ruim por conta própria, eu vou me sentir culpado, porque é como se eu errasse, eu falhasse. Isso é bom. Isso assim já é lei. Todo mundo está assim diante do Senhor. Então como que é que troca a culpa pelo arrependimento? Quando você se alegra pelo Senhor ter te tirado, mesmo você ainda não vendo, você é diferente. E quando você se alegra diante do Senhor, porque você está em um lugar diferente, você passa a sair desse lugar de uma vez por todas. O arrependimento então é divino, a culpa é demoníaca. Você precisa fazer diferença, porque todo aquele que se sente culpado diante do Senhor, o vê como um Deus ruim, mas todo aquele que se arrepende diante do Senhor, o vê como um Pai, como um Deus bom. Examine-se, faça diacrinon, do grego, fazer diferença. Examine-se, faça diferença, e pense, se é você que precisa ser crucificado, ou se Jesus já foi no seu lugar. Se é você que precisa ser crucificado, ou Jesus que já foi no seu lugar. O fermento dos fariseus então é indignamente comer e beber para a própria condenação, porque pega pouco do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor hoje traz cura para o seu corpo físico. Seja qualquer enfermidade que você esteja passando, você não precisa mais estar aí para diante do Senhor receber algo dele. Inclusive esse mesmo milagre de cura. Você não está mais culpado diante do Senhor, porque Jesus já pagou por todos os seus pecados. Você não é só perdoado dos seus pecados passados. Isso aqui é muito polêmico que eu vou dizer, mas abra o seu coração. Você também é perdoado dos seus pecados futuros. O que eu ainda não cometi? Exatamente. Por que eu sou perdoado dos meus pecados futuros? E isso não me impede, obviamente, de pecar. Mas se eu sou perdoado dos meus pecados futuros, então quer dizer que eu posso pecar? Não, porque Jesus veio justamente para você não pecar. Peraí, André, que você bagunçou minha cabeça. Calma. Se você não entende o perdão completo do Senhor para a sua vida, nesse espaço-tempo que você nunca viveu, você já viveu o futuro? Quem é que já viveu o futuro aqui? Eu não conheço ninguém que viveu o futuro. Todo mundo que vive, vive presente. Se você entende que os seus pecados futuros já foram perdoados, você entende a obra de Cristo completa. Porque Jesus precisa vir à terra mais uma vez para morrer em nosso lugar? Não. Então Ele perdoou a nossa vida por completo, a nossa linha do tempo completa. Ele perdoou a nossa linha do tempo completa. Então eu posso desbandeirar e fazer tudo de errado? Não. Porque a sua identidade, a sua natureza foi trocada. Isso é arrependimento. Então quer dizer que eu vou pecar lá na frente e vou ser perdoado? Não, você já é. Mas isso não me dá o direito de pecar, André? Não te dá. Por quê? Porque você já foi perdoado. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem a consciência do nosso perdão por completo, isso nos faz arrepender diante do Senhor. E o arrependimento é o que tira a gente do lugar onde a gente estava para o lugar que o Senhor quer que a gente esteja.
Talvez a sua vida inteira foi: eu preciso fazer isso para que tenha aquilo do Senhor. Eu preciso não pecar para ser salvo. Só que você já é salvo, por isso você não peca. E essa completude de uma culpa retirada, não só hoje, mas para sempre, é o que o Senhor quer entregar para a gente hoje como presente. E seu Espírito sabe que você nasceu para ouvir isso. E a sua alma pode estar falando assim: mas não é bem assim não. O que ele está falando com isso? Ele tirou toda a minha responsabilidade? E você tinha alguma quando Jesus morreu? Você estava lá? Foi um pedaço do seu pé que foi na cruz lá pregado? Ou foi o pé dele, a mão dele? Ou foi as costas dele que foram rasgadas? Ou foi o sangue dele que foi vertido? Se você acha que você tem responsabilidade para você ser salvo, a não ser arrepender-se, se você acha que você tem alguma responsabilidade para ser salvo, a não ser o arrependimento, você não fez diferença do corpo do Senhor nem do sangue dele. Você anuncia a sua morte. Você anuncia que você pode ficar fraco e doente e morrer antes da hora. Isso é muito pesado. Para mim, biblicamente, isso aqui é o mais pesado. Eu quero que você redobre a sua atenção. O convite do Senhor hoje para a gente é arrepender-se. Arrepender diante dele. Porque ele se importa com o nosso corpo. Ele não quer que você fique doente. O Senhor mandou essa doença para ele revelar a glória dele na minha vida. O Senhor mandou isso na minha vida porque eu precisava pagar. Errado. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. As pessoas vão usar aquele passagem, né? Quem é que pecou? Quem é que fez isso? Não, para minha glória para que a minha glória seja revelada na vida dele, daquela pessoa específica. Ou você acha que você foi escolhido pelo Senhor para ficar doente, para ter um testemunho? Sai disso, meu irmão. O Senhor já morreu por você. Ele já levou os seus pecados e as consequências deles. Doenças, enfermidades, tudo. André, por que eu não acesso? É de tudo isso que a gente está falando nesse culto aqui até agora. Eu já estou encerrando. Que você espera ver alguma coisa do Senhor ainda. Porque você acha que precisa fazer alguma coisa ainda. E por achar que você precisa fazer alguma coisa ainda, você precisa sofrer para o Senhor revelar alguma coisa. Porque você se sente culpado diante dele. Só que o Senhor está dizendo para você: você não está mais culpado diante de mim. Não existe mais culpa diante de mim. Em você. Aí você vai falar assim: agora me deu, sabe assim, um trem para pecar, porque eu já estou perdoado. Você acabou de revelar que você não arrependeu. Que você quer voltar, né, como o cachorro que volta ao vômito. Que se o Senhor é bom mesmo, viver com Ele é bom mesmo, se amá-lo é bom mesmo, servi-lo é bom mesmo, o que é que você quer voltar a pecar? O que mais você espera do mundo que você não encontrou em Cristo? Se você é perdoado de todos os seus pecados, passado, presente e futuro, você, diante do Senhor, é completamente curado. Porque a consequência do pecado de Adão, o erro de Adão, foi tudo isso que a gente entende na alma, que é ruim. Todos os nossos pensamentos de tristeza, todos os nossos pensamentos de frustração, todos os nossos pensamentos de insatisfação, todo esse sentimento nosso diante da vida, como se faltasse alguma coisa, e faltava mesmo. Só que você já tem, porque você já tem Jesus. Você já foi pelo Senhor alcançado. E você não pode mais sentir culpa diante dele. Já deu de sentir culpa diante do Senhor. Calma aí, que eu sei que você está perguntando assim agora. E agora, o que eu vou fazer da minha vida?
porque isso aqui parece que foi demais. Calma que eu vou te ajudar. Esse sentimento seu de responsabilidade, de ser responsável, é um sentimento bom, porque agora você carrega o Evangelho dentro de você. Esse sentimento de, mas e aí, o que eu vou fazer agora? Parece que é bom demais para ser verdade, e é justamente isso. Esse sentimento de, eu sou perdoado de todos os meus pecados, o que eu preciso fazer então? É bom. Só que pensa comigo, dos erros que você cometeu, até chegar em Cristo e ser perdoado, e agora você está entendendo que você foi perdoado de todos os seus pecados, tanto passado, de hoje, e o que está por vir, você vai falar assim, mas parece que eu fiquei assim, sem perspectiva diante do Senhor. O que Ele espera de mim? O que é que eu preciso fazer? Você precisa assentar-se e comer, e participar dessa multiplicação. Diante de Deus, aquilo que você precisava fazer, você não precisa mais, porque Jesus já fez, já pagou por você. Aquilo que diante de Deus você precisava correr para alcançar, Jesus já correu e alcançou basicamente. Você é mais que vencedor, porque numa prova, numa competição, você nem precisou competir. Por isso que você é mais que vencedor. E o vencedor, ele compete. Você é mais do que o vencedor, porque você foi retirado da competição e ganhou, sem precisar competir. Basicamente isso. Aí você vai falar assim, mas essa vida é boa demais para ser verdade, porque é a mesma coisa que dizer que eu posso viver essa vida feliz, que eu posso ser agradável, e que eu posso ver coisas agradáveis na vida, que eu posso viver satisfeito no hoje, no agora, eu posso viver satisfeito com o que eu tenho. E é justamente isso. Você vai, a partir de agora, ver beleza no que você vê, no que você escuta, no que você come, e agradecer por isso, porque Deus se importa com o seu corpo, Ele se importa com o seu físico, Ele não quer que você fique doente, porque da mesma forma que Ele ficou doente na cruz, Ele fez essa diferenciação, que é do grego diakrinon, Ele trocou. Ele pegou para Ele e falou assim, você não precisa mais ficar doente, porque doença é consequência de pecado, só que o seu pecado já foi por mim apagado, a dívida foi rasgada, aquilo que era a cobrança, sabe, o checklist de cobrança, Jesus já pagou tudo. Aí você vai pensar assim, mas essa vida aí, viu, essa vida é boa demais para ser verdade. É justamente essa vida que Jesus tem para você. É uma vida sem sofrimento? Não, é uma vida que você não sofre com o sofrimento. Você só sofre, porque a gente passa e sofre muitas coisas. A gente sofre um esbarrão, a gente sofre outra coisa, mas a gente não fica sofrendo. Eu sofri um esbarrão lá em 2005, eu sofri um acidente lá em 2000. Você só sofreu e passou, sabe? Você vai sofrer. Muitas coisas na vida você vai sofrer. Porque viver é isso, contato. A gente vai crescer, a gente vai amadurecer. Só que você precisa ser satisfeito no hoje, meu irmão. No agora. André, como é que eu faço para ser satisfeito no hoje, agora? Sem achar que amanhã que eu tenho que ser mais feliz ou receber alguma coisa que vai fazer com que a minha vida fique redondinha. Ou não ter essa expectativa terrível, será que vai dar certo, será que não vai, será que isso, será que aquilo? Ser perdoado agora de todos os seus pecados. É palavra do Senhor para a sua vida, Ele não te cobra mais nada. A vida hoje que você experimenta que está ruim, é a sua culpa diante do Senhor que precisa ser mandada embora hoje, porque é ela que gera todas essas consequências na sua vida, porque isso é consequência de pecado. Só que você não recebe mais consequência de pecado, porque o seu pecado foi perdoado. A doença não vai vir para você ser abençoado, a doença não vai vir
para você receber a glória do Senhor. Você não está passando o seu sofrimento e sofrendo o seu sofrimento, as suas lutas, para que a sua vida seja boa lá na frente. Porque isso é insatisfação e isso é não olhar para o milagre da vida como deveria ser olhado. Você precisa se arrepender de ter vivido uma vida inteira assim. Mas André, eu estou com 40 anos, André, eu estou com 50 anos, eu estou com 60 anos, eu estou com 70 anos. Como é que vai ser a minha vida agora, sendo que eu vivi a vida inteira assim? Mas pensa comigo, se você não se arrepender, você não vai viver a vida de salvação que o Senhor tem para você. Você está colocando a sua eternidade em xeque. Eu posso dizer o que é a eternidade? Posso dizer o que é a eternidade? É isso aqui agora, ó. Isso é a eternidade. A vida agora é eterna. Desde quando eu nasci, eu só vivo agora. Isso é eterno. Eu nunca vivi passado, eu nunca vivi futuro. Vocês já prestaram atenção que o agora é atemporal? O hoje é atemporal. O agora é atemporal. Se eu não sou satisfeito agora, eu não sou satisfeito na vida eterna. Ah não, mas a insatisfação é que me move, a insatisfação é que me faz progredir, a insatisfação é que faz com que eu ganhe muitas almas para Jesus. Não, você precisa ser satisfeito no hoje. Se você não for satisfeito agora, você não vai ser satisfeito quando aquilo que você acha, ou o seu milagre chegar, lá no futuro, se acontecer, você não vai ser também lá. E você não reconheceu os milagres do Senhor até que agora, você não reconheceu o Senhor na sua vida até hoje, você não reconheceu o Senhor na sua vida se você vive uma vida insatisfeita, você não reconheceu o Senhor. Você pega pouco dele, você tem pouca fé, você reconhece pouco do Senhor, você é fariseu, você espera mais do Senhor. Senhor, e aí? E aquilo que você prometeu? E aquilo ali? E isso, e aquilo outro, e a minha vida, e aquilo. Aí você embanana, passa 90, 100 anos e não viveu. Sempre esperando o que estava por vir. E a vida é agora. A vida é eterna. Só existe abundância no hoje. Porque quem vive culpado, o que eu fiz aquilo outro, e não deixou o que é para deixar lá, a sua versão de lá, você fica trazendo para cá, e fica falando assim, você errou isso, você errou aquilo, você fez isso, você fez aquilo, aí não tem fim, você fica num enredo ali, né? Numa bagunça, que você nunca sai de si, e você precisa deixar a sua alma de cá, acessar no Espírito que espiritualmente o Senhor entregou para você e viver a vida abundante que o Senhor tem para você. Eterna. Como? Ou você é perdoado, ou você não é. Se você não for perdoado, você vai viver uma vida inteira esperando milagres do Senhor, sendo que está acontecendo agora. Você não consegue ver porque você tem olhos e não vê. Você tem ouvidos e não escuta. É a mesma coisa de você estar aqui e você não está aqui. Cuidado. Você pode perder a sua vida inteira querendo viver. Fique de pé. Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Curva a tua cabeça, feche os olhos. Nós vamos orar agora sobre essa palavra.